Olá! Olá! Esta é mais uma edição do Primeira Pauta na TV, produzido pelos alunos da 4ª fase do curso de jornalismo do Bom Jesus Ielusque. Veja os destaques desta edição. Como será o verão em Joinville? Os moradores vão enfrentar falta d'água? Projeto de lei quer permitir a venda de cerveja na Arena Joinville. Passagem de ônibus em Jaraguá do Sul ficou mais cara. Veja como foi a Semana da Consciência Negra em Joinville. População ainda está se adaptando às ciclorotas no município. Nos 500 anos da Reforma Luterana, nossa equipe mostra as influências da igreja na cidade. Festa das Flores discute ambientalismo urbano. Não perca os detalhes dessas e de outras informações. A partir de agora, no Primeira Pauta na TV. Nós começamos falando do verão em Joinville. Para os próximos meses, está previsto o fenômeno Laninha, que provoca um volume menor de chuvas no sul do país. Mas será que isso pode afetar o abastecimento de água na cidade? Joinville é conhecida pelo seu tempo estável e pela grande quantidade de chuvas. Após o inverno seco e marcado pela estiagem, a previsão para os próximos meses é de um verão habitual no município, apesar da ocorrência do Laninha. Laninha é um fenômeno climático que ocorre a partir do resfriamento anormal das águas do Oceano Pacífico. Ele é responsável pela diminuição de chuvas no sul do país. Este ano, a tendência de Laninha é de fraca intensidade e curta duração. Por isso, não interfere tanto no regime de chuvas. A influência da circulação marítima aqui em Joinville, que ela é bem forte, tá? Porque a gente tem a barreira da serra, a gente tem o Oceano Atlântico e a gente recebe muita umidade que é barrada pela serra. E tem inclusive anos de forte Laninha, que a chuva aqui em Joinville ela foi acima da média e não abaixo da média como é o esperado. Apesar das chuvas frequentes, é normal que no verão o consumo de água aumente, seja para beber, lavar as mãos ou fazer limpeza. Por isso, a Companhia Águas de Joinville já adotou estratégias para evitar transtornos. A gente se planeja durante o ano, executa várias melhorias para evitar com que as situações de falta d'água no verão se intensifiquem demais. Obras como a obra do gerador, obras como proteção nas adutoras, todas elas foram feitas durante o ano para evitar situações problemáticas durante o verão. A única contingência que a gente adota no verão são alguns caminhões-pipas a mais para atender demandas pontuais de postos de saúde, hospitais, presídio penitenciário, asilo, escolas, que podem, porventura, devido ao alto consumo do verão, ficar com intermitência. Então, são situações pontuais que a gente trata através do caminhão-pipa. A água é o bem mais precioso da natureza, por isso é importante evitar o desperdício e utilizar o recurso de maneira responsável. A gente sempre pede para as pessoas, quando tem um alto consumo, fazer o uso da água de forma consciente, evitando desperdícios. Desperdícios como lavar a calçada com água potável, lavar muitas vezes o carro com água potável, tentar fazer o uso consciente, que a companhia recomenda, no verão principalmente, tentar fazer da melhor maneira possível o uso da água, evitando o desperdício, para com que a intermitência no sistema seja a menor possível. Dona Nida sabe bem a importância de economizar. A dona de casa não possui caixa d'água em sua residência. Quando a gente percebe que a água está fraca, a gente apara a água no balde, porque senão a gente fica o dia inteiro sem água. Demora para voltar a água? Demora, às vezes fica 2 dias sem água. E como faz sem caixa d'água? Se não tiver água no balde, a gente fica sem tomar banho. E os vizinhos dividem? Como é que é? As vizinhas que tem água da caixa chamam a gente para tomar banho lá. Se elas não estiverem em casa, a gente fica sem tomar banho. O centro de Joinville vive uma mudança no trânsito. Há um mês, o projeto de ciclorotas foi implantado na cidade. Motoristas, pedestres e ciclistas ainda estão se adaptando às novas regras. Quem mostra é a repórter Leandra Tanque, com produção de Mariana Costa. É possível ter harmonia entre carros e bicicletas em uma via compartilhada? Pensando nisso, o movimento Pedala Joinville trabalhou em conjunto com a prefeitura na instalação das ciclorotas na cidade. Perigoso tudo seja para o motorista, para o ciclista, para o pedestre, para o motociclista, No entanto, tomando os devidos cuidados e cada um respeitando o espaço do outro, podemos conviver em harmonia. O problema é que o motorista acha de que aquele espaço é dele,
que não é outro pode ocupar aquilo lá. E, no entanto, temos que compartilhar o espaço. A área central de Joinville foi a escolhida para o início do projeto. O ciclista deve ficar atento nas sinalizações da Rua do Príncipe, 15 de novembro, Marinho Lobo e Rio Branco. No bairro Saguaçu, as vias Mondaí, Capucinos e um trecho na Ideal foram as escolhidas. Além das ruas, as calçadas também fazem parte do trajeto compartilhado. As características são sempre zonas calmas, né, velocidade de até 30 km por hora, e isso também corrobora ao que já existe no Código de Trânsito Brasileiro hoje, que é a área de circulação de bicicletas fica ao lado da via, sempre à direita da via, né? Para garantir a segurança no trânsito compartilhado, a velocidade máxima permitida aos condutores é de 30 km por hora. Mas é importante que o ciclista não deixe de sinalizar os movimentos em que vai fazer. Deve acenar com a mão, indicando o lado em que vai virar. Será que todo mundo sabe a diferença entre ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas? A ciclorota é a via de tráfego compartilhado, seja na rua ou na calçada. Já a ciclovia é um espaço reservado para as bicicletas com uma separação física, como muretas, por exemplo. É diferente da ciclofaixa, que possui apenas uma faixa pintada no chão. Mas todo mundo está aprovando a ideia do trânsito compartilhado? Acho interessante, porque daí até a questão da acessibilidade melhora tudo, né? O trânsito melhora, o deslocamento. Eu acho bem interessante. Porque os carros não respeitam, os pedestres também não, eles andam na faixa dos ciclistas e isso prejudica na movimentação, que no caso seria uma boa, ter mais faixa de pedestres e mais ciclofaixas. Eu acho que funciona. Para uma cidade bem organizada, com bastante fluxo de bicicletas, é importante. Até agora, foram instalados 3,5 km de ciclorotas em Joinville, mas a estimativa da Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável é que o projeto também seja executado nos bairros Bucarém, Atiradores e Boa Vista. A tarifa do transporte público em Jaraguá do Sul está mais cara. O aumento chegou a 9% para quem paga passagem embarcada. Moradores estão revoltados. Quem usa o transporte público de Jaraguá do Sul sentiu no bolso o preço ao andar de ônibus. Os jaraguaenses tiveram que se adequar ao reajuste de 10%. Antes, os valores eram de R$ 4,00 a antecipada e R$ 4,35 a embarcada. Agora, os preços são de R$ 4,40 e R$ 4,75. Eu acho que esse aumento é um aumento não necessário, porque eles não têm uma quantidade exata de ônibus e muitas pessoas ficam esperando um ponto de ônibus direto, o ônibus não vem. Então, se eles tivessem uma boa qualidade, talvez, mas não, acho muito, querendo muito sugar as pessoas esse valor, sabe? Bom, eu acho uma vergonha, porque os ônibus estão todos caindo ao pedaço. O ônibus ele é diesel, não é a gasolina. Então, o diesel ele não aumentou tanto assim que nem a gasolina para ter esse aumento abusivo, né? Porque é um abuso para o cidadão de Jaraguá do Sul pagar esse valor total de passagem. Esse é o terceiro reajuste das tarifas em 2 anos, um aumento que soma 27%. Em nota, a Canarinho justificou que o acréscimo se deve à queda no número de passageiros. Um laudo solicitado judicialmente apontou que a empresa teve um prejuízo de 83 milhões entre os anos de 2002 e 2016. Fazendo uma comparação com cidades com o mesmo número de habitantes, Jaraguá do Sul pode ficar com o valor da tarifa mais caro. Lages, por exemplo, o valor é de R$ 3,00. Já Criciúma, o valor da tarifa é de R$ 3,75. A prefeitura emitiu uma nota e justificou o reajuste como um equilíbrio financeiro. A Canarinho perdeu aproximadamente 200 mil passageiros. Sabemos que é um momento delicado, mas não podemos ser irresponsáveis ao ponto de a população ficar sem o transporte coletivo. Segundo a prefeitura, a solicitação do reequilíbrio das tarifas foi feita no mês de agosto, devido às perdas causadas nos últimos anos. E minha opinião é que deveriam pensar um pouco no povo, que o salário está aumentando muito pouquinho e tudo aumenta e a passagem aumenta, né? E as pessoas não estão dando conta mais, né? Tá difícil, então não sabe nem o que fazer, não sabe se vem trabalhar de bicicleta ou, né? Aí é perigoso, está chovendo, aquela coisa toda, né? Eu acho que eles deveriam pensar um pouco no povo, não só no bolso deles, né? Vamos agora ao nosso giro de notícias. As informações com Derek Matheus. A Black Friday acontece neste final de semana. O objetivo é proporcionar descontos maiores que nas outras épocas do ano para os clientes.
O Procon pede atenção na hora da compra, tanto nas lojas físicas como na internet. É importante lembrar que o consumidor tem direitos garantidos por lei, também nesses dias de promoção. Um submarino com 44 pessoas desapareceu na Argentina. Algo semelhante a uma explosão ocorreu no mesmo local onde desapareceu o submarino. O porta-voz da Marinha Argentina, Enrique Balbi, confirmou a explosão. Porém, de acordo com Balbi, nada está descartado e as buscas continuarão com a ajuda de diversos países, incluindo o Brasil. 6 meses após ser aprovada pelo presidente Michel Temer, entrou em vigor no dia 11 de novembro a reforma trabalhista, que traz mudanças na CLT. As novas regras valem para todos os contratos, tanto os vigentes como os novos. As alterações mexem em pontos como as férias, jornada de trabalho e remuneração. Agora, o governo tenta aprovar outra reforma, a da Previdência. Vamos saber mais sobre essa reforma com o nosso comentarista de política, Diego Mas. Diego, é com você. Pois é, Victoria. A reforma da Previdência voltou a ser discutida nesta última quarta-feira e novas mudanças foram debatidas. Se aprovada, o trabalhador precisará contribuir 40 anos para se aposentar, com 100% do benefício, tanto para o setor público quanto para o setor privado. Segundo o discurso do governo, a mudança seria necessária pois há um rombo nas contas públicas. Porém, o mesmo rombo foi negado pela CPI da Previdência. Alguns especialistas dizem que o melhor de se fazer é pagar uma previdência privada. Mas sabemos que no país com mais de 59 milhões de pessoas inadimplentes e 13 milhões de pessoas desempregadas, a previdência privada é algo impossível de ser pago. Resta ao governo colocar a mão na consciência e pensar na população mais pobre do país. É com você, Victoria. No próximo bloco você vai ver como foi a Semana da Consciência Negra em Joinville. E as notícias do esporte. A gente já volta.